Nação coioteira de CJ, bem-vindos a mais um Motorama Vlog clássico aqui na nossa garagem de chroma key, porque a gente falou que ia voltar e a gente vai fazer mais uma porrada de vídeo aqui antes de voltar a fazer na rua. A gente vai falar de um assunto muito massa hoje, que foi colocado em questão no nosso último vídeo. Foi colocado em questão. What the fuck? No nosso último vídeo. Mas antes da gente falar, claro que tem Jabarama. Tá faltando o que pra vocês adquirirem uma belíssima camiseta do canal Motorama? São várias estampas iradas, tem preta, tem branca e tem cinza. Sejamos sinceros, não precisa de mais opções do que essa, né? E além de camisetas ainda tem moletom, capinha de celular e as camisetas ainda em vários cortes diferentes, né? Tem camiseta normal, baby look, regata, então tem opção pra caramba. Dá uma acessada nesse link que nós estamos colocando aí, eu tenho certeza que você vai encontrar uma estampa de sua preferência, ou se não, várias estampas, porque são todas muito legais. Então é isso, vamos falar das motos que não deram certo no Brasil por algum motivo. Vamos começar o programa de hoje então falando de uma que talvez seja uma das mais características dessa aí, uma moto que foi falado inclusive no episódio passado, é a moto do motivo desse vídeo existir. Quem aí lembra da MT-03? Não essa que tá em linha hoje, há 12 anos atrás. Yamaha trouxe para cá essa moto, que já era um sucesso lá na Europa e em outros mercados também, não apenas europeu. Em outros lugares do mundo, essa moto existiu entre 2006 até 2013, isso já mostra um certo sucesso dela. Esse sucesso todo não aconteceu aqui no Brasil, as vendas foram baixas e com isso a Yamaha quis tirar. O que é uma pena porque a moto era legal. Eu não preciso nem falar que ela usa o motor da XT660R, disso vocês todos já sabem. Só por isso aí já tornava a moto uma alternativa interessante, porque pô, um baita motor daquele e uma moto que é um ícone, não fazia mal ter ela em uma outra plataforma. Essa moto, na verdade, ela foi mal interpretada aqui no Brasil, né? O público não recebeu ela muito bem porque a galera não entendeu muito bem qual era a proposta dela. Na Europa ela fez bastante sucesso, né? No momento ali que as motards estavam fazendo muito sucesso, motos com aqueles motores trail, até uma suspensão de longo curso, mas com um pneu liso, né? Uma pegada mais esportiva para andar na pista, né? No asfalto. Esse é o caso da MT-03 ali, que flopou aqui no Brasil, né? Flopou, infelizmente flopou. Ela nada mais era do que uma XT660 com cara de naked. Era uma receita que tinha tudo para dar certo aqui e não deu certo. Aqui nessa lista, é claro, não vão ter só especificamente motos, modelos de motos que não deram certo aqui no Brasil, mas também a marca inteira, né? Na lista vai ter, tipo, marcas que chegaram no Brasil e não deram certo por algum motivo. É claro. E uma delas é a Indian, que chegou aqui no Brasil em 2015. A gente foi até no Salão Duas Rodas de 2017, a marca ainda estava aqui no Brasil, com um stand bem legal, né? Batendo de frente ali com a Harley Davidson, inclusive com um stand, né, próximo ao stand da Harley Davidson. De frente, né? Acabou não dando muito certo por aqui. Num primeiro momento a marca chegou inclusive montando as motos aqui no Brasil, até que em 2007 esse modelo de negócio não estava funcionando muito bem para a Indian e eles decidiram voltar só a exportar. Ai, que burro, dá zero para ele. Voltaram só para o modelo de importação das motos, né? Mantendo a operação brasileira aqui, mas trazendo as motos só por meio de importação, sem a montagem aqui no Brasil. Reduzindo assim um pouco a operação para ver se dava conta, se tinha fôlego para competir aqui com a Harley. Harley Davidson. Eu nem diria tanto assim, se a gente sabe que as motos, é claro, são concorrentes, né? A Indian tem uma proposta muito parecida com a da Harley, mas comercialmente falando aqui no Brasil não necessariamente competia, porque a operação da Indian era realmente muito menor do que a da Harley. E mesmo assim, só importando as motos ainda não deu certo e em 2018 vendeu pouquíssima moto e acabou encerrando as atividades aqui no Brasil. É uma pena pensar isso, porque em 2015, quando eles chegaram aqui, eles tinham a intenção de tornar o Brasil o segundo mercado maior consumidor de Indian. Infelizmente nada disso aí aconteceu. Como o Guigo falou, a gente pôde ver elas bem de perto no salão de 2017 e vendo uma unidade ou outra que estão espalhadas por aí, sem dúvida são motos incríveis. Se vai voltar ou não para o Brasil ainda é muito cedo para dizer, é muito mistério e nós não estamos aqui para especular ou nada. Mas no fundo a gente gostaria muito que voltasse. Fica para a próxima, quem sabe. Agora a gente vai falar de uma marca de motos, né, que teve um modelo que na verdade fez muito sucesso aqui no Brasil e pouca gente entendeu o que aconteceu, o que a marca fechou, faliu, o que foi que aconteceu, ninguém entendeu. Eu não entendi.
A gente está falando da Sundown. A Sundown chegou aqui no Brasil em 2003, fabricou aí modelos de motos de baixa cilindrada, como a Sundown Hunter 100, por exemplo. Chegou a ser o terceiro lugar em vendas aqui no Brasil, perdendo só para a Honda e a Yamaha em segundo. Em terceiro lugar vinha a Sundown em número de vendas de moto. Como é que foi que essa marca acabou, cara? Quando você chega no topo, não tem nenhuma direção que você possa ir a não ser para baixo. Foi isso aí que aconteceu com a Sundown. Em apenas 2 anos, eles chegaram no terceiro lugar maior de vendas e depois aí não conseguiu sustentar toda a operação. Os clientes começaram a ficar insatisfeitos com falta de peça, problemas de mão de obra e tudo aquilo que sempre é relacionado após vendas de montadora. Falta de planejamento, né? E aí é hora da marca chegar e injetar mais dinheiro ainda. Não estou falando que foi isso que aconteceu, mas de repente pode ter sido. Então a gente não sabe exatamente o motivo da Sundown ter fechado aqui, mas a gente acredita que tenha sido justamente por esse crescimento, essa ascensão muito rápida, o voo do Ícaro. Mas é claro que a Sundown deixou um legado aqui no Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, que tem um tanquezinho dela, né? Esse tanque da Sundown Hunter, que é vendido aí no eBay, é um tanque chinês e é comprado aí por vários países, e o Brasil, brasileiros que gostam de customizar motos, são um dos públicos que mais compra esse tanque. Inclusive é o tanque que eu tenho, que eu botei na Ceboluda, é aquele tanque de 10 litros que tá lá, é um tanque no formato do tanque da Sundown Hunter. Depois de ter falado de uma moto específica, depois de ter falado de algumas marcas específicas, vamos voltar a falar de uma moto, de uma grandíssima empresa, a maior vendedora de motos no Brasil e no mundo, que também já levou aí seus tiros pela culatra, Honda. Não foi nenhuma nem duas motos que a Honda fez isso aí, foram várias, e a que eu vou falar aqui agora é apenas mais uma delas. Talvez vocês se lembrem da extinta CBR 250R, uma moto que a Honda trouxe aqui pro Brasil em 2012 e que não passou de 2012, ficou só aquilo ali. É válido falar que essa moto, essa CBR 250R, como a versão que teve aqui no Brasil, continua em produção em outros lugares do mundo até hoje. Na verdade, ela foi lançada em 2011 e está até hoje em produção e passou aqui pelo Brasil em 2012 importada. Eu lembro que ela era importada e por isso ela era até mais cara do que as outras motos com a qual ela fazia concorrência, que era a Ninja 250 e também tinha a Kazinski Comet 250. Talvez aí a gente já tenha descoberto porque que ela não deu muito certo. Importada, talvez um pouco difícil de conseguir peças, por mais que seja Honda, são 600 concessionárias no Brasil, não tem como essas concessionárias ter peça de todas as motos, e aí muitas vezes os clientes preferiram ir para a Kawasaki Ninja 250 ou até mesmo a Comet 250 que eu citei aqui, que foi uma moto que foi muito vendida. O fato é que a Honda decidiu parar, né, de vender essa moto aqui no Brasil para focar realmente nas motos de baixa cilindrada, que são a de grande fatia aqui do mercado, e no caso das mini esportivas e das nakeds e tudo, uns modelos a partir de 500 cilindradas, que é a fatia que a Honda acaba contemplando aqui no Brasil, que é o que acontece até hoje, inclusive, com a Honda. E já que o Hugo acabou de comentar a Kazinski Comet 250, que era uma concorrente justamente da Honda anterior da lista, a gente vai falar dessa marca como um todo, né? Que é uma marca que até hoje a gente não entendeu o que acontece, não entende, né, o que acontece com ela. Ela tá aí nesse balança, mas não cai, que já era para ter falido, mas não faliu, né? A gente sabe que aí em 2018 eles tiveram cerca de 40 motos emplacadas aqui no Brasil e a gente não entende necessariamente como. Onde é que foi parar a Kazinski, cara? A história da Kazinski é muito interessante. A história da Kazinski aqui no Brasil é muito interessante, né? Ela foi criada por um brasileiro chamado Abraham Kazinski, que era o dono daquela marca de amortecedores chamada Cofap. E aí o cara decidiu fazer as próprias motos aqui no Brasil, né? Ele juntou ali com uma montadora coreana, que é a Hyosung, para produzir os motores da moto, e também com algumas marcas chinesas para produzir o restante da moto, falando aí de carenagem, parte elétrica da moto, enfim. Por isso que a gente fala que a Kazinski, ela é brasileira, coreana e chinesa ao mesmo tempo. What the fuck? Teve a Comet, que foi uma das motos que fez mais sucesso aqui, tinha a versão naked, a versão carenada, e também tinha algumas versões custom, que era a Mirage a 250 e a Mirage até 600. Foram motos que foram bastante vendidas aqui no Brasil, mas também deram muitos problemas, principalmente problemas com chicote, com retificador, e a marca em si acabou não sobrevivendo aqui. Uma pena também, porque surgir uma marca dessa aqui através de um brasileiro é uma iniciativa louvável, não é todo dia que tem um cara desses aí pra falar, não, eu vou fazer minha marca de motos. Não lembro nem qual foi a última vez que isso aconteceu, talvez tenha sido a própria Kazinski, e a gente sabe que é difícil pra caramba, e durou o tempo que tinha que durar, pelo visto dura até hoje, porque oficialmente não encerraram as operações, né? Venderam 40 motos aí, ano passado a gente não sabe como, e onde é que está a Kazinski, onde é que foi parar a Kazinski no Brasil? Outra marca que não deu muito certo aqui foi uma marca brasileira chamada Amazonas.
A Amazonas começou com um modelo muito emblemático, muita gente lembra aí até com bastante nostalgia, que é a Amazonas 1600. Aquela moto de 330 quilos que tinha um motor de Fusca. A gente teve o prazer também de ver uma pessoalmente no Moto Capital de 2015 ou 2016, não lembro agora. Que a gente viu uma, tava em pleno funcionamento, sendo muito bem utilizada, e eu lembro que o cara tinha vindo de alguma cidade do interior de Minas pra curtir o evento aqui nessa moto. Eu achei muito legal ele falar que a moto bebia mais do que ele. O único defeito dela é que ela bebe mais que eu. E a gente teve a oportunidade de subir na moto, ligar. A gente não deu um rolê nela, mas foi bacana só subir, ligar e puxar, enrolar o cabo dela. Muito icônico o Amazonas, né? É legal quando acontece da empresa fazer apenas um modelo, e esse modelo tem o mesmo nome, então não tem mistério, é aquilo ali, pronto, a mensagem mais clara é impossível. Acredito que a maior parte da produção da Amazonas, ela utilizava o motor 1600 do Fusca, depois de um tempo passou a utilizar o motor da Brasília, o tempo inteiro foram Volkswagens. E como grande parte das motos que estão nessa lista, antes dela acabar, ela ainda fez bastante sucesso, né? Chegou a equipar aí a polícia do Brasil em alguns estados, e talvez o motivo dela não ter sido mais produzida era justamente por ser uma moto meio antiquada e uma moto que não é nada prática, uma moto muito pesada, e foi uma década de lançamentos de motos muito potentes, e aqui no Brasil muitas outras coisas acabaram chegando, não deu pra Amazonas. Ali ainda nos anos 90, uns 10 anos depois, a marca ainda voltou fazendo umas motos de baixa cilindrada, inclusive umas scooters. Não deu certo de novo, acabou fechando mais uma vez a Amazonas aqui no Brasil. Outra vez? Já que a gente tá falando de motos que não deram certo aqui no Brasil, então pegando o gancho aí das motos nacionais, vamos continuar. Então tá faltando uma, vocês já sabem qual que é. Não sei. A Grale. A Grale não começou fazendo moto, ela já era uma empresa mais especializada em fazer assim implementos agrícolas, né? Fazer caminhões e tratores pro exército brasileiro e pro público em geral, assim, pro mercado. E foi muito bem sucedida nisso. A Grale até hoje ela tá viva lá no Rio Grande do Sul, uma empresa muito próspera, tem um faturamento aí de mais de 1 bilhão por ano. Mas não vende mais moto. E a galera que gosta de moto trail, que faz trilha, pratica motocross, normalmente aqui no Brasil tem um carinho muito grande pela Grale. A maioria das motos eram 2 tempos. Aqui no Brasil deu muito certo vendendo motos, graças a parcerias que foram feitas aí com a Cagiva, e também foram feitas parcerias com a MV Agusta e também com a Husqvarna. E aí em 1997 ela acabou parando de produzir motos aqui no Brasil, e a empresa decidiu que era mais vantajoso continuar ali fazendo seus tratores e caminhões voltado aí para o público do agronegócio. Vamos falar de italiana chinesa? Como assim? Italiana chinesa? Existe isso, né? Sim, tem uma marca que ela é sino-italiana. Na verdade, a origem da marca é 100% italiana. A gente fala de uma marca italiana pura, que é a Benelli. Porém, muito tempo depois, nessa época que era só italiana, era vendida aqui no Brasil por importação e tudo, nunca teve uma operação oficial aqui, mas muito tempo depois ela foi vendida para uma outra marca chinesa, e aí passou a ser montada na China com peças chinesas. Novos modelos de motos foram lançados nessa operação chinesa, que chegou aqui no Brasil com tudo, inclusive no Salão Duas Rodas de 2013 foi um dos maiores stands do evento aí, chegando a anunciar algumas motos que seriam vendidas só aqui no Brasil, com essa tecnologia mais chinesa do que italiana, né, carregando só o nome que teve ali a sua origem italiana. Foi outra marca que chegou aqui com muita sede ao pote, teve todo esse estrondo aí no Salão Duas Rodas de 2013, mas não vendeu tão bem, a marca flopou e não deu muito certo aqui no Brasil. Você lembrou muito bem do stand da Benelli aqui no Salão Duas Rodas de 2013, quem tava lá para ver achou que a marca ia dominar o mercado brasileiro. É estranho pensar hoje e nada disso aconteceu. Eles prometeram mundos e fundos, inclusive várias motos novas, vários modelos novos, alguns com 7 modelos, inclusive. 7 modelos, inclusive um de um nome até muito apelativo para o nosso mercado, que era Trek Amazonas. Então, porra, uma marca que faz isso, claramente está muito de olho ali naquele mercado. Na verdade, nada daquilo aconteceu, o negócio não engrenou e o projeto foi descontinuado. E para encerrar essa lista, a gente volta a falar de uma moto específica, de uma grande marca que tem uma operação ainda muito bem sucedida aqui no Brasil, né? Ainda bem, que é uma marca que a gente gosta bastante. A gente está falando da alemã BMW. E o modelo específico que a gente está falando que flopou, que não deu muito certo por aqui, mas ainda é vendido lá fora, é o modelo R90, Modern Classic da BMW, que não deu muito certo aqui por alguns motivos. Quais motivos você acha que foi que não deu certo ela aqui, Hugo? Com certeza o primeiro ponto, preço. Eu lembro que na época você via ela na concessionária por 65 mil reais, competindo com a Triumph Bonneville, na época era uma moto de 29 mil reais. É claro que a 90 tinha muito mais potência, os números eram... Motor 1200. O motor era 1200 e tinha várias outras tecnologias que a Bonneville da Triumph naquela época não tinha. Mas a impressão que dava era de quem estava procurando por uma moto clássica naquela época
estava pouco inclinado a gastar 65 mil reais. O que de repente não aconteceria hoje em dia. 65 mil reais, é claro, continua sendo muito dinheiro, mas passado alguns anos, desde o lançamento da R90 pela BMW aqui no Brasil e consequente descontinuação dela, muita coisa mudou. Hoje já existem outras motos aqui dessa mesma pegada e que custam quase tão caro quanto ela custava. A própria Triumph da Bonneville, só para continuar o mesmo exemplo, versão 1200, né? Hoje se transformou em uma outra moto que também é 1200, que custa quase 50 mil. Tem a Truxton R, que chega a quase 57 mil reais. E agora recentemente a Kawasaki trouxe para o Brasil também Z900 RS, que também é uma moto muito cara. Então você repara uma mudança nesse segmento de motos. Primeiro que elas deixaram de ser ali 800 ou 900 como eram na época em que a BMW trouxe a 90. Hoje a grande maioria está entre 1.000 a 1.200. A maioria tá 1.200. A própria Triumph tá lançando todos os modelos de novo agora com 1.200. Já tem até a Scrambler 1.200. Scrambler 1.200. E tem ABS, controle de tração, tudo que naquela época só a 90 tinha. Quase 6 anos já se passaram e muita coisa mudou. Eu acredito que o mercado aqui do Brasil está mais pronto para aceitar motos clássicas. Será? A um custo um pouco mais elevado e não apenas 30 mil como era na época. Se fosse hoje em dia, essa linha que lá fora eles chamam de Heritage da BMW estaria dando mais certo, né? A exemplo do que o que acontece lá na Europa. Porque lá na Europa vende muito isso aí. A gente tem até um texto no nosso site falando sobre isso. Quais são as 10 motos clássicas mais vendidas na Inglaterra. E a maioria dessas posições são ocupadas pela linha das motos clássicas da BMW, que a 90 está lá no meio. E galera, antes de sair aí do canal, segue a gente lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. @HugoRenault, @Guigo.Pinheiro e @Canal Motorama. O Motorama Vlog de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa lista. Se tiver alguma moto que não deu certo aqui no Brasil e a gente tenha esquecido de falar, por favor, coloca aí nos comentários, porque esse vídeo tem que continuar aí nos comentários. Falou e até semana que vem.